Pessoal, sejam todos bem-vindos para a gente dar continuidade aqui ao nosso regular ENAM do curso Magistrar. Eu sou a professora Stefânia Rossignoli e estou trabalhando com vocês o Direito Empresarial. A gente começou já aí há 2 aulas para trás a falar sobre um assunto que se tornou de extrema relevância, que é a questão da falência e recuperação de empresas. Quando eu tenho a crise econômico-financeira de uma atividade empresária, essa crise ela pode ser sanável, e aí eu vou buscar os mecanismos da recuperação de empresas, seja judicial ou extrajudicial, ou a crise pode ser insanável, uma crise que eu não enxergo como sair dela, e aí eu vou então para o procedimento chamado de concurso creditório, que é o processo de falência. A gente vai falar aqui hoje sobre, nessa aula de agora, especificamente sobre o procedimento de falência, né? Então vamos falar aqui sobre esse procedimento que tem como objetivo tratar todos os credores de forma igual. Então, é juntar os credores, dividi-los em classes, de acordo com a natureza do seu crédito, e tratá-los de forma igual, que até na aula passada eu estava dizendo para vocês, que é o par condício creditório. Aqui, de fato, você tem essa coisa de separar os credores, cada um na sua caixinha, e tratá-los de forma 100% igual, de acordo com a natureza do seu crédito. Na recuperação, a gente viu que é possível ter a criação de subclasses e tudo. Aqui não é possível. Gente, a falência, ela se separa em 3 fases diferentes. A gente vai ter a fase pré-falimentar, a fase falimentar e a fase pós-falimentar. Então, a falência sempre vai se separar em 3 fases. Eu tenho primeiro que iniciar o pedido de falência sempre com base em algum pedido dos legitimados ativos do artigo 97. O artigo 97 da Lei 11.101, ele traz para a gente quem são os legitimados ativos para requerer falência do outro. Então, ele fala aqui, pode requerer a falência o próprio devedor, que aí vai ser um caso de autofalência, e aí, nesse caso de autofalência, essa primeira fase, a fase pré-falimentar, ela é uma fase bem rápida, ela é uma fase de jurisdição voluntária, e ela acontece super rápida, né, coisa de dias, basta o juiz aí analisar os documentos, ver se está tudo em dia e vai decretar a falência. Cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante, cotista ou acionista do devedor, na forma da lei ou do ato constitutivo, e qualquer credor. Essa parte aqui do qualquer credor é onde a gente mais vê na prática o pedido de falência, né? Um credor pedindo falência de alguém que deve, de algum empresário, alguma sociedade empresária que deve para ele. Quando houver o pedido de falência, tem que ocorrer qualquer um dos atos de falência, dos atos ensejadores de falência, que estão no artigo 94. O artigo 94 lista para a gente o que enseja um pedido de falência, tá? Então, o artigo 94 fala para a gente, será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em títulos ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos à data do pedido de falência. Executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. E o inciso 3º pratica qualquer desses atos se não fizer parte de plano de recuperação. E ele traz uma série de atos, né, traz aí uma lista bastante importante em relação a esses atos, que é muito memorização, tá? A questão que eu separei para vocês aqui, ela está dizendo respeito a esse inciso 1º, a questão dos títulos protestados. E aí, o parágrafo 3º, ele fala assim, na hipótese do inciso 1º do caput desse artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos, na forma do parágrafo único do artigo 9º desta lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar, nos termos da legislação específica. Então, a lei de protesto, né, de títulos e documentos, ela fala, por exemplo, sobre a questão do protesto para fim falimentar. Então, quando você vai protestar um título com o objetivo de pedir falência do devedor, você tem que fazer o protesto com fins falimentares, o protesto específico, protesto com fins falimentares, para que possa embasar essa falência, tá? E aí vem, então, vamos para a questão, gente, vamos lá. Cooperativa Agropecuária de Escada emitiu certificado de direitos creditórios do agronegócio em favor de Industrial Pesqueira S.A. no valor de R$ 990 mil e data de vencimento de 26 de março de 2022. Antes do vencimento, o CDCA foi negociado mediante endosso em favor do Banco Limoeiro S.A.,
Então, é um crédito, é um título de crédito, que é chamado de certificado de direitos creditórios do agronegócio. É um título que está, né, cujo tratamento jurídico ele está na legislação específica que fala sobre a questão do financiamento do agronegócio, que é a Lei 11.076 de 2004. Então, ele fala sobre isso, né, na Lei 11.076 de 2004, ela fala sobre o CDCA, né, que é esse título aqui, que é o título, Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, é um título de crédito. Verificado o não pagamento do CDCA, então ele foi endossado para o Banco Limoeiro. O Banco Limoeiro se tornou credor. Verificado o não pagamento do CDCA, o endossatário requereu falência da companhia endossante sem submeter o título a qualquer protesto, tendo em vista a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título de crédito. Então, ele pediu a falência do endossatário, que se torna solidariamente responsável pelo pagamento ao endossar. Então, ele deixou de pagar e aí ele requereu a falência. Aí vem o juiz da segunda vara civil da comarca de Serra Talhada, lugar do principal estabelecimento, ao apreciar a petição inicial, deferiu, com base nas disposições da 11.101, não tinha protesto, não tinha protesto. E aí, a gente precisa fazer aqui, gente, uma análise conjunta também com o Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, no artigo 321, o artigo 321 do CPC fala assim: o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de méritos, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complemente, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou indispensável. Então, e o 320 fala que a petição inicial tem que ter os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, aqui eu estou em falta de um documento indispensável, que é o protesto com fins alimentares, mas que é um documento que pode ser suprido. É só ir lá, fazer o protesto e apresentar o protesto. Então, vamos lá. Letra A, determinar que o credor a emendasse diante da ausência do instrumento de protesto alimentar para comprovar a impontualidade do devedor. Certo, perfeito. Faltou somente o protesto. Não está faltando nada mais além do protesto. O que está faltando? Protesto. Então, o juiz pode emendar para dizer, faça o protesto e traga aqui de novo para a gente seguir com o pedido de falência, tá? Indeferir liminarmente a petição inicial por nulidade do endosso da CDCA, visto que o primeiro endossante deve ser sociedade cooperativa agropecuária, tal qual o emitente. Não existe essa regra, tá? Não existe essa regra na lei, né? Na verdade, o artigo 24, ele fala que o certificado de direitos creditórios, artigo 24 daquela lei 11.076 que eu falei para vocês, ele diz assim: o certificado de direitos creditórios do agronegócio é um título de crédito nominativo de livre negociação. Então, qualquer um pode endossar. O endosso até antecipando aqui para a gente a aula de título de crédito, que a gente vai ter especificamente, o endosso é o ato próprio através do qual eu transfiro um título de crédito. Então, os títulos em geral, eles são de livre negociação e não existe essa regra para endosso, tá? C, determinar a citação do devedor para apresentar contestação em razão da facultatividade do protesto cambial da CDCA para o requerimento da falência. Não, aí eu já fiz a leitura aqui para vocês, artigo 94, inciso 1º, e o parágrafo 3º desse mesmo artigo 94. Julgar extinto o processo com resolução de mérito pela ilegalidade passiva do requerente em razão da ausência de responsabilidade cambiária do endossante. Não, aqui, essa questão, né, o artigo 35D, da Lei 11.076, ele fala que o endossante responde pelo pagamento. Então, o endossante responde pelo pagamento. Se o endossante responde pelo pagamento, ele é legítimo aqui como devedor, no caso desse tipo de título aqui, pela lei dele falar que ele responde, tá? Letra E, julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido quanto ao mérito em razão da nulidade da CDCA, pois é vedada sua emissão por sociedades cooperativas agropecuárias. Aí que eu falei para vocês também, né? Não é proibido a emissão pelos títulos, na verdade, a lei permite, né? As cooperativas também façam a emissão desse tipo de título, mas aí eu nem vou entrar muito nessa questão, não, porque nem faz parte, né? Não fez parte do edital da última prova do ENAM. E o que eu queria mesmo era falar aqui para vocês sobre a questão dos atos de falência, né? Ou seja, quando eu tenho o título protestado, o título tem que ser protestado com fins falimentares, tem que ser protesto para fins falimentares, para ensejar aqui o pedido de falência. Agora, esse ato de falência, ele enseja o início
do pedido falimentar, né? O início da fase pré-falimentar. Quando é aqui o credor que requer a falência do outro, quem tem a falência requerida, né, quem é um devedor, quem é um empresário e teve a falência requerida, ele vai poder contestar, e aí se não é autofalência, essa primeira etapa, essa fase pré-falimentar, pessoal, ela tem todo um contencioso. E aqui, quando é um pedido de falência com base no inciso primeiro ou inciso segundo, que é uma dívida específica, um valor específico, você pode ter o depósito elisivo. O depósito elisivo, ele impede a decretação da falência, porque se o pedido for julgado procedente, o credor levanta o dinheiro do depósito elisivo e impede a falência. Aí, nesse caso, o pedido de falência, ele acaba tendo o mesmo efeito de uma ação de execução, né? Então, se tiver depósito elisivo, que só pode acontecer quando o ato que requer a falência, o ato de falência que enseja o pedido for dos incisos 1º ou 2º do artigo 94, não vai ter decretação de falência. Mesmo com depósito elisivo, o juiz pode entender que aquele pedido é indevido, por exemplo, sei lá, título está prescrito, né? Ou um título que, se fosse um caso aqui, né, não emendou a inicial. Aí o juiz ia o quê? Ia julgar improcedente o pedido de falência. Ia julgar improcedente, ia negar o pedido de falência e encerra o pedido. A partir da decretação da falência, aí a gente tem uma sentença que vai precisar seguir os ditames do artigo 99. O artigo 99, ele traz um rol de coisas que a sentença vai ter que conter, né? Por exemplo, a determinação do termo legal, que é um prazo de até 90 dias antes da decretação da falência, que o juiz vai dizer para investigar possíveis atos, né, indevidos que foram cometidos pelo devedor e terceiros em conluio. A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Então, tudo isso. Aí, o falido vai passar a sofrer os efeitos da falência, ele fica inabilitado para o exercício da falência, o seu patrimônio passa a ser arrecadado e passa a ser de disposição do administrador judicial, então o falido deixa, né, perde a disposição sobre o seu patrimônio, que passa a compor a massa falida, e essa massa falida é de responsabilidade do administrador judicial, que passa a representar, a fazer a venda do patrimônio e tudo isso, tá? Bom, vamos falar aqui sobre algumas questões relativas aos efeitos dessa decretação de falência. Então, como eu disse, em relação à pessoa do falido, ele fica impossibilitado de exercer a atividade empresária, o estabelecimento vai ser lacrado, o patrimônio vai ser arrecadado pelo administrador, que passa a ser o representante da massa falida e, consequentemente, de todos os negócios referentes à massa falida. Em relação a contratos existentes para a exploração do negócio, para a exploração da atividade, a gente tem aqui, ó, a partir do artigo 115, o tratamento jurídico a esse respeito. E aí eu separei para vocês uma questão bastante capciosa, tá? Porque ela vai tratar, na verdade, sobre as regras gerais dos contratos, né? E depois ela trata, porque eu tenho aqui no artigo 117, a regra geral contra os contratos bilaterais. No 118, as regras gerais em relação aos contratos unilaterais. E no 119, algumas questões específicas de determinados contratos, de compra e venda, de locação e etc. e tal. Então, a gente vai ver aqui que a resposta está baseada nas regras gerais de contratos bilaterais. Porque olha só como é que o enunciado da questão ele é bastante capcioso. Ele diz assim: a sentença constitutiva de falência atinge as obrigações do devedor contraídas antes da decretação, inclusive seus contratos. Tratando-se de promessa de compra e venda de imóveis, prevalecerá a regra que... Então, olha só, se é uma promessa de compra e venda de imóvel, gente, eu estou falando de bens que são... eu estou falando de contrato que é bilateral. Né? Contrato de compra e venda de imóvel necessária e obrigatoriamente, eu estou falando de bilateral. Agora, ele não está dizendo aqui, a princípio, se o administrador, se o falido é o vendedor ou o comprador, e isso vai fazer diferença, tá? Então, aqui você vai ter que aplicar a regra geral, que é a regra geral do artigo 117 dos contratos bilaterais. O caput do artigo 117, ele fala assim para a gente: os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou necessária a manutenção e preservação de seus ativos mediante autorização do comitê. Essa é a regra geral, e a gente vai ver que a alternativa a ser marcada aqui é de acordo com isso, porque depende muito se ele é o vendedor ou se ele é o comprador, gente. Olha só, a letra A.
que é a alternativa a ser marcada. O contrato não se resolverá, porque é um contrato bilateral a compra e venda. Só que eu não sei aqui se ele é o comprador ou se ele é o vendedor. Aí ele fala o seguinte: em caso de falência do proprietário, promitente vendedor, incumbirá ao administrador judicial dar cumprimento ao contrato. Se a falência for do compromissário comprador, seus direitos serão arrecadados e alienados judicialmente. Que está certo. Se quem faliu for o comprador, né, ele tem a receber, e aí você vai ter que apurar se ele vai ter que receber, o que é o imóvel que ele tem, bem imóvel, o que é. Se ele é o vendedor, o administrador vai fazer o cumprimento do contrato, ponto final. Porque, vejam bem, aqui, olha, a gente tem a questão do parágrafo primeiro, parágrafo segundo, que fala sobre a questão do administrador ter que se interpelar, né? O contratante pode interpelar o administrador no prazo de 90 dias, contado da assinatura do contrato, para que dentro de 10 dias ele declare se ele vai cumprir ou não o contrato. Então, a gente tem algumas regrinhas aqui, que aí depende de se aquele falido, ele é se ele é o vendedor ou se ele é o comprador. Né? Então, essa letra A, ela está de acordo com o artigo 117, ponto final, tá? Letra B, caberá ao contratante não falido interpelar o administrador judicial para que declare no prazo de 10 dias se cumpre ou não o contrato. O silêncio ou negativo do administrador importa em resolução. O erro aqui está nesse prazo, né? Porque o prazo, como eu li para vocês, não é 10 dias, é 90 dias. O contratante pode interpelar o administrador no prazo de até 90 dias para dizer se ele vai cumprir. A que eu acho que daria mais dúvida seria a letra C, porque ele fala assim: o administrador judicial poderá, independentemente de interpelação, dar cumprimento ao contrato se esse fato reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário a manutenção e preservação dos seus ativos. Por que está errado? Porque se ele for interpelado e o terceiro não quiser a continuidade, não vai continuar. Então, quando ele fala aqui que o administrador judicial poderá, independente de interpelação, está errado, porque dependendo do que vier a respeito da interpelação do terceiro, ele não vai poder continuar. O administrador não vai poder dar continuidade. Então, esse independente de interpelação está errado, porque se houver a interpelação do terceiro, ele pode não dar continuidade, tá? Letra D. O administrador judicial, ouvido o comitê de credores, reivindicará o imóvel de propriedade do devedor, caso seja decidido pela resolução do contrato, sendo devida a devolução nos termos do contrato dos valores pagos pelo compromissário. Gente, aqui é uma tremenda pegadinha. Essa devolução que o administrador pode pedir do bem, caso aconteça, né, é no caso de bens móveis. É apenas no caso de bens móveis, inciso 4º do artigo 119. Inciso 4º do artigo 119. O artigo 4º fala assim: o administrador judicial, ouvido o comitê, restituirá a coisa móvel comprada pelo devedor com reserva de domínio, se o vendedor se resolver não continuar a execução do contrato, exigindo a devolução nos termos do contrato dos valores pagos. Memorização pura de texto de lei aqui, né? E, por fim, letra E, o contrato será mantido, quer seja falido o promitente vendedor ou o promissário comprador. Porém, as prestações vencidas após a data da decretação da falência somente poderão ser reajustadas com autorização judicial do comitê de credores. Aí não está certo, porque até a letra A e a letra E, elas se contradizem, né? A letra A e a letra E, elas se contradizem. Porque se eu estou falando de uma compra e venda em que já foi feita a entrega e ele é o vendedor, né, ele é o comprador e ele já foi feita a entrega, eu estou diante de um contrato que é unilateral, porque já foi cumprida uma das partes. Então, depende aqui de quem é o comprador e quem é o vendedor, né? Então, eu não posso ter essa continuidade independente de quem seja comprador ou vendedor. Porque quem seja comprador ou vendedor vai dar diferença aqui nos interesses, né, e na possibilidade de continuação do contrato ser unilateral, do contrato ser bilateral, certo? Bom, questão aí, como eu disse, bastante capciosa, né, e é uma tendência até bastante comum nas provas da FGV, então tem que estar ligado e, às vezes, achar a resposta aí que fica mais viável, né, que está menos
menos difícil de compreender. Bom, pessoal, decretada a falência, você vai ter várias coisas que acontecem após a decretação da falência. E aí, uma das coisas que eu disse para vocês é que o devedor, né, é que o juiz, ele vai decretar o termo legal, que não pode ser superior a 90 dias, num prazo a ser contado antes, né, um prazo de 90 dias para ser contado para trás da data da decretação da falência, para que seja investigado se houve algum tipo de ato que prejudicou a massa falida, que diminuiu o patrimônio da massa falida. E aí a gente tem a questão dos atos ineficazes e dos atos revogáveis. Atos ineficazes, artigo 129. Atos revogáveis, artigo 130, tá? Atos ineficazes são situações objetivas. Aconteceu aquilo, diminuiu o patrimônio da massa falida, tem que desfazer. São situações que independem de conluio, de vontade de fraudar credores, de fraudar terceiros. Já o artigo 130 é uma situação em que você vai investigar se houve alguns atos que foram praticados ali, num prazo, né, na verdade não tem nem prazo específico anterior para ter acontecido, existe o prazo para a propositura da ação revocatória, em que você descobre que houve atos fraudulentos entre o devedor e terceiros com o objetivo de fraudar a massa falida, de transferir patrimônio, etc. e tal. Então, você tem aqui a situação de que dos atos ineficazes são objetivos. Aconteceu, independente de vontade ou não, você desfaz o ato. E no caso dos atos revogáveis, você precisa comprovar. Então, vamos lá, olha só. A questão aqui aplicada em 2021 pela FGV dizia assim: na sentença de falência de azulejos e revestimentos na vara ilimitada, o juiz fixou o termo legal em 90 dias anteriores ao pedido da recuperação. O administrador judicial, ao examinar a relação de credores, verificou a outorga de garantia real ao Banco Rochedo S.A., financiador do devedor no curso da recuperação judicial, com base em previsão contada no plano de recuperação judicial. Não foi constatado concílio fraudes, ou seja, não se constatou nenhuma intenção de fraudar, ou seja, nenhum acordo de fraude, né, no negócio. E sua realização se deu dentro do termo legal, tendo o devedor recebido os recursos correspondentes. Opa, então eu estou falando aqui de você constituir garantia, né, de você fazer constituição de garantia. Só que aí o que acontece aqui, né? Eu estou dizendo aqui sobre a possibilidade de você ter feito a constituição real de garantia, mas previsto num plano de recuperação judicial. Então, né, eu tenho o artigo 129 que fala assim, ó, pra gente, são ineficazes em relação à massa falida, tem ou não o contratante conhecimento, como eu falei. Inciso terceiro, a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente, se os bens dados em hipoteca for objeto, blá, blá, blá. Então, a constituição real de garantia, em regra, é um ato ineficaz. Só que vem o artigo 131 e fala assim pra gente, nenhum dos atos previstos nos incisos 1, 2, 3 e 6 do caput do artigo 129 dessa lei, que tenham sido previstos e realizados na forma definida no plano de recuperação judicial ou extrajudicial, será declarado ineficaz ou revogado. Então, quando você tem esses atos, né, de pagamento antecipado de dívida, pagamento de dívidas de forma diferente do que foi pactuado, né, transferência ali de algum patrimônio, a compra e venda, esses atos do artigo 129, que você vai ter que saber memorizar para a sua prova, quando praticados, previstos num plano de recuperação, mas que aí foi convolado em falência, né, que houve a convolução em falência, não são considerados atos ineficazes. Então, aqui, quando ele fala esse textão todo, mas ele fala aqui, né, considerando esses fatos e as disposições da legislação falimentar, é correto afirmar que a garantia outorgada pelo devedor ao Banco Rochedo, realizado com previsão no plano de recuperação aprovado, então, se não fosse no plano de recuperação, você desfazeria essa garantia, você ia desfazer, porque a ineficácia é isso, você desfaz o negócio, desfaz o ato praticado. Letra A, não poderá ser declarado ineficaz perante a massa falida após a consumação do negócio jurídico com o recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor. É isso. Não pode ser considerada como ineficaz, porque foi praticada com base num plano de recuperação judicial. Letra B, não poderá ser declarada ineficaz perante a massa falida com o recebimento dos recursos correspondentes, mas poderá ser anulada, provando-se o prejuízo dos credores existentes à época da concessão da recuperação. Ora, ele já falou aqui que não houve concílio.
concílio fraudulento? Cadê? Aqui. Concílio fraudes? Ele já disse que não houve concílio fraudulento. Para você declarar, para você revogar, para anular através de uma ação revocatória, tem que ter o concílio fraude. Ele já falou que não tem, então não tem jeito. É objetivamente ineficaz perante a massa falida, tenha ou não o Banco Rochedo conhecimento do estado de crise, né, por ter previsto no plano, crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção de fraudar. Se não tivesse previsão realizado com base na previsão de plano, estaria certo. Letra D, não poderá ser declarada ineficaz perante a massa falida após a consumação do negócio jurídico por ter sido realizada em favor de credor extraconcursal. Não tem nada disso. Tem nada disso, né? Se qualquer pessoa, aqui não importa quem são os terceiros no ato ineficaz. Se ele era credor, se ele não era credor, esse terceiro não importa para a declaração de ineficácia. O que não faz declarar ineficaz aqui é porque estava previsto em plano de recuperação. É objetivamente ineficaz perante a massa falida por ter sido realizada dentro do termo legal da falência, ainda que tenha havido recebimento de recursos pelo devedor. Não, por conta do plano, tá? Por ter sido previsto no plano de recuperação judicial. Gente, essa questão de você ter aí atos ineficazes, revogáveis, ação revocatória, isso vai acontecendo ali depois da decretação da falência, é tudo ao mesmo tempo, é tudo acontecendo ali sem parar. E aí, uma das coisas que agora o administrador tem que fazer é cuidar do patrimônio do falido e fazer o levantamento do ativo. O administrador judicial se torna o responsável pela massa falida, se torna responsável pelo patrimônio da massa falida, e ele vai fazer a venda do patrimônio. O que é fazer o levantamento do ativo? É fazer a venda do patrimônio, tá? E aí, novamente, na aula passada, hoje eu não falei muito sobre as mudanças da 14.112, não, né, gente? Vocês devem estar até sentindo a minha falta aí da mudança da 14.112. Porque na lei de falência não foi tanta mudança, na parte de falência não foi tanta mudança, a mudança foi maior na recuperação. Mas, na parte de falência, onde que teve a maior mudança? Na alienação do patrimônio, no levantamento do ativo. O artigo 142 da lei foi profundamente modificado no que diz respeito às formas de alienação. Como que eu vou vender? Como que eu vou alienar esse patrimônio? O artigo 142 ele foi modificado para tornar as coisas bem mais simples, bem mais menos burocratizadas do que o antigo 142. O 142 agora ele só fala assim, ó, a alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades: leilão, eletrônico, presencial ou híbrido. Então, você faz leilão, que pode ser presencial ou híbrido. Eletrônico, presencial ou as duas coisas misturadas. 4, processo competitivo organizado, promovido por agentes especializados de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou plano de recuperação judicial, conforme o caso. Outra modalidade, desde que aprovada nos termos dessa lei, aí o artigo 145 é que fala das outras modalidades, que fala que se você quiser, né, por deliberação tomada nos termos do artigo 42, os credores poderão adjudicar os bens da falida ou adquiri-los por meio de constituição de sociedade ou fundo de investimento. E o 144 também. Havendo motivos justificados, o juiz pode autorizar, mediante requerimento fundamentado do administrador ou do comitê, modalidades de alienação diversas das previstas no 142. Então, a gente teve aí agora essa mudança que deixa tudo muito mais tranquilo para você poder levar, né, a fazer a alienação do patrimônio do falido. O mais importante é ter uma boa fiscalização na atuação do administrador para que ele faça a venda de modo a apurar o melhor valor possível, gente. É isso. E aí, o parágrafo 2º-A, que foi colocado aqui no artigo 142 pela 14.112, é que vai responder essa questão aqui, porque ele fala assim, a alienação que trata a cabo desse artigo, inciso primeiro, dar-se-á, independentemente da conjuntura do mercado da venda ser favorável ou desfavorável, independerá da consolidação de quadro geral de credores, poderá contar com serviços de terceiros como consultores, corretores e leiloeiros, deverá ocorrer no prazo máximo de 180 dias contados da data da lavratura do auto de arrecadação no caso de falência, não estará sujeito à aplicação do conceito de preço vil. Ponto. Já responde aqui para nós a questão, porque a questão dizia o seguinte, na alienação dos bens da massa falida do restaurante Delícias do Cumbi Limitada, o administrador judicial sugeriu que se realizasse leilão híbrido, eletrônico,
para os bens móveis e presencial para o único imóvel no acervo. Show de bola! Ele pode fazer leilão presencial ou eletrônico, que seria a modalidade híbrida. Considerando as regras da lei de falência sobre a alienação dos bens imóveis, é correto afirmar que não se dará alienação se a conjuntura do mercado for desfavorável à obtenção do preço e avaliação do mercado, pelo menos nos 2 meses seguintes ao término da arrecadação. Acabei de ler o inciso 1º do parágrafo 2º-A do 142, que fala que vai ser realizado independente da conjuntura de mercado. Letra B, estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil, dado o caráter forçado da venda. Não, ele fala que, no inciso 5º, não estará sujeito à aplicação do conceito de preço vil. Deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias, contado da lavratura. Não, o prazo máximo é de 180 dias. Poderá contar com a prestação de serviço por parte de terceiros, como consultores, corretores e leiloeiros. Certíssimo. Certíssimo, inciso 3º do parágrafo 2º-A do artigo 142, que o administrador, na maioria das vezes, é advogado, né, gente? Né? Na prática, hoje em dia, advogado, escritórios, está tendo escritórios aí especializados em se tornarem administradores judiciais. Ele não tem, muitas vezes, conhecimento para fazer essa parte de venda, de alienação, então ele pode contar aí com prestadores de serviço sem problema nenhum. Letra E, deverão ser intimados por meio eletrônico, sob pena de nulidade, os sócios e administradores da sociedade falida ou o empresário falido. Não tem essa intimação não, tá, gente? O parágrafo 7º do artigo 142, ele fala que em qualquer modalidade de leilão, o Ministério Público e as fazendas públicas serão intimados por meio eletrônico nos termos da legislação vigente, respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais sob pena de nulidade. Então, quem vai ser intimado aqui vai ser Ministério Público e fazendas. Sócio e o falido, eles têm que acompanhar por si próprio aí se vai ter realização ou não de leilão. Eles não vão ser intimados, não tem essa necessidade, não há essa regra legal que exija a intimação do devedor do falido, certo? Bom, agora, para vocês verem como a FGV é cruel e como que você precisa decorar artigos 83 e 84, ordem de pagamento de credores. O administrador judicial, ele vai fazendo o levantamento do ativo, vai fazendo a venda, de acordo aqui com 142, com 141 também, que fala que ele pode vender em bloco, pode vender tudo junto, pode vender os bens separadamente, de acordo com o que ele achar mais interessante. À medida que ele for vendendo e ele tendo disponibilidade no caixa de dinheiro, ele vai fazendo o pagamento dos credores, que vão seguir, primeiro, o artigo 84, que são os credores extraconcursais, chamados de credores da massa falida, artigo 84, e depois o artigo 83, que são os credores concursais, os credores que se habilitaram, que fizeram a verificação e habilitação de crédito e formam o quadro geral de credores. Foi muito modificado tanto o artigo 83 quanto o artigo 84, mas principalmente o artigo 84, pessoal. O artigo 84, hoje, ele fala, são considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência do 83, aí ele vem. O inciso primeiro foi revogado e transformado em inciso primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D, primeiro E. E depois foi acrescido o inciso segundo, foi alterado, né, o inciso segundo, o inciso terceiro, inciso quarto e inciso quinto. Tá? Então, ele tem aqui 1A, quantias referidas no 150 e 151, que são aquelas verbas de natureza salarial, de até 5 salários mínimos, vencidos em até 3 meses antes da falência. Valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial do financiador em conformidade com o disposto no artigo 4º do capítulo 3 dessa lei, é o tal do Deep Finance, o agente financiador, que eu até comentei com vocês na aula passada sobre essa novidade. O plano pode prever a presença do agente financiador, do camarada que vai emprestar dinheiro para poder fomentar a recuperação. Ele é o segundo a receber, ele só perde para as verbas de natureza salarial vencidas em até 3 meses antes da decretação de falência, limitada a 5 salários mínimos. É um grande negócio ser agente financiador, porque você tem alguém que vai receber, é você. Os créditos em dinheiro, objeto de restituição, né, restituição em dinheiro, dos pedidos de restituição, quando você teve algum bem que foi arrecadado e que estava na posse do falido, que vai ser restituído em dinheiro, vem depois do Deep Finance, né? Do agente financiador. Remuneração devida ao administrador judicial, seus auxiliares,
Obrigações resultantes de ato jurídico válido praticado durante a recuperação judicial, porque ele continua praticando seus atos, né? Ele continua tendo créditos que foram praticados de atos praticados durante a recuperação. Quantia fornecida à massa falida pelos credores, despesas com arrecadação e administração de ativo, custas judiciais, tributos, de fato geradores após a decretação da falência, porque você decreta a falência, mas você ainda tem imposto que pode ser gerado depois, por causa, por exemplo, de um bem, um IPTU de um bem até a venda dele, aquele crédito do IPTU ali, ele é crédito extra concursal. Depois eu vou para o artigo 83, crédito concursal, que ficou bem mais simples. Trabalhista limitado a 150 salários mínimos decorrente de acidente de trabalho. Credor com garantia real até o limite do valor do bem gravado. Crédito tributário, exceto os extra concursal e multa tributária. Credor quirografário. Não existe mais privilégio geral e privilégio especial, né? Depois vem multas contratuais, penas pecuniárias, créditos subordinários, juros vencidos após a decretação da falência, conforme 124. Antigamente não tinha essa previsão, não. Falia, não tinha mais juros e não pagava mais, né? Não corria juros e não tinha mais pagamento. Agora você pode receber os juros lá como o último da fila. Na prática, a gente sabe que isso praticamente nunca vai acontecer. Gente, tem que saber de forma memorizada. E essa questão aqui, para mim, eu achei que eles fizeram uma pegadinha danada. Olha só. Assinale a opção que apresenta os créditos na ordem decrescente de preferência de pagamento. Ordem decrescente de preferência de pagamento. Ou seja, gente, ele queria que você falasse aquele que é mais preferido para o menos preferido. Então, ele só queria que você seguisse a ordem dos incisos do artigo 84. Mas quando ele mete esse decrescente aqui, ele faz uma confusão danada de você achar que é o decrescente do de baixo para cima, de acordo com o artigo. Mas ele não fala da ordem decrescente pelo artigo, ele fala a ordem decrescente de preferência de pagamento. Ou seja, ele quer o que mais tem preferência para o que menos tem preferência. É só seguir a ordem do artigo 83. Do artigo 84, porque ele está falando dos créditos extraconcursais. Então, é uma grande pegadinha aqui, né? Assinale a opção que apresenta os créditos na ordem decrescente de preferência de pagamento. Aí ele vem e fala para a gente, né? Os créditos em dinheiro, objeto de restituição, as quantias fornecidas à massa falida pelos credores, as obrigações resultantes de ato jurídico válido praticado após a decretação da falência. Então, aqui, ó, eu já estou errado, por quê? Porque esses atos, as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticado após a falência é um E. Um E está na frente das quantias fornecidas à massa falida pelos credores, que é 2, tá? B, tributo relativo a fato gerador após a decretação da falência. É o último do extraconcursal, 5. Então tá errado, porque qualquer um vai vir antes. C, remuneração devida ao administrador judicial, seus auxiliares, 1D. Custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa falida tenha sido vencida, 3. Então é 2, inciso segundo. Então, não. Então, na verdade, aqui eu não tenho as remunerações, elas vão vir, as custas relativas às ações e às execuções, elas vêm depois das quantias fornecidas à massa falida pelo credor, tá? Letra D. Os créditos em dinheiro objeto de restituição, 1C. As obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados após a decretação da falência, 1D, né? Deixa eu até pegar aqui de novo. 1D, não. 1E. Cadê você aqui? Olha, eu estou consultando a lei, hein? Os tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência. 3, esqueci de passar o slide aqui, gente. 3, letra D. Letra D, ó. Os créditos em dinheiro, os objetos de restituição. 1C. As obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados após a decretação da falência. 1E. Os tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência. 3. Então, tá certo aqui. Aqui eu tenho a ordem decrescente, ou seja, o de maior preferência para o de menor preferência. Decrescente de preferência, gente. Maior preferência para menor preferência. Horrível isso. Horrível. Né? Você tem que saber de cor isso aqui, né? Do artigo 84, que é o mais confuso, que é o que foi mudado recentemente. Então, vamos lá.
E o último, letra E, as despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades do falido. Aí eu tenho aqui, cadê você? As despesas, letra, número, cadê você? As obrigações resultantes, as despesas. É 3, inciso terceiro, perdão. Inciso terceiro. Aí a gente vai aqui. As remunerações devidas ao administrador judicial e aos seus auxiliares e os reembolsos devidos ao comitê de credores. É um administrador, a remuneração 1D. Então já foi. Aqui eu já passei o pagamento dos administradores já vem antes das despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, tá? Então aqui eu já cortei de cara. Mas, gente, uma questão lamentável, né? Porque decoreba, o decrescente, isso aqui é uma coisa de louco. Mas eu coloquei para vocês aqui para mostrar o quanto que é importante saber de forma memorizada artigo 83 e artigo 84, certo? Bom, não, aqui regressão, recuperação, processamento, liquidação dos débitos vencidos na data do protocolo. Não, aqui eu só tive um erro do slide aqui, pessoal, vamos lá. Eu cortei aqui, não cortei o slide que falava da convolução. Vamos agora para encerramento da falência. Então, olhem só, eu estava até agora na fase falimentar, em que decretou a falência, e aí o administrador vai fazer todo o levantamento do ativo, vai fazer venda de patrimônio, vai fazer o pagamento do passivo conforme a ordem do artigo 84 primeiro, e depois o artigo 83. Até nisso o legislador foi chatinho, né? Podia ter botado o 83 primeiro e o 84 depois, mas fez o inverso. E aí, então, né, a partir do momento em que o administrador fizer todos os pagamentos, pessoal, eu vou ter o encerramento da falência. Eu vou ter a sentença de encerramento da falência. Como regra geral, vai ter passado todo esse procedimento, vendeu tudo, pagou todo mundo, e aí eu vou para o encerramento da falência, está lá no artigo 154. Concluída a realização de todo o ativo e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. E aí ele vem, né? Vai ser feita toda uma apresentação de contas e etc. E aí vem o artigo 156 e fala para a gente assim: apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença e ordenará a intimação eletrônica às fazendas públicas federal e de todos os estados, Distrito Federal, determinará a baixa da falida no CNPJ expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal. Gente, em regra, eu vou ter aqui esse procedimento, né, de que eu vou fazer tudo, vou levantar, vou pagar, vou levantar ativo, vou pagar passivo, etc. e tal. Agora, a famosa Lei 14.112 de 2020, ela criou aqui para a gente o artigo 114A, para situações que acontecem muito na prática, em que é decretada a falência de uma sociedade, de um empresário, simplesmente não tem patrimônio nenhum. Porque muitas vezes, até chegar na decretação da falência, muita água rola debaixo dessa ponte, e aí o patrimônio já foi todo dilapidado, e aí na hora que o administrador vai fazer a arrecadação da massa falida, do patrimônio para criar a massa falida, ele não encontra nada. Então, vamos lá. Regra geral, eu tenho que ter todo esse procedimento para fazer prestação de contas e chegar lá na sentença de encerramento de falência lá no final. Mas o artigo 114A fala para a gente assim, ó, se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, que, ouvido o representante do Ministério Público, fixará por meio de edital o prazo de 10 dias para os interessados se manifestarem. Aí vem os parágrafos. Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência desde que paguem a quantia necessária às despesas e honorários do administrador judicial, que serão consideradas despesas essenciais nos termos estabelecidos do inciso 1A do caput do artigo 84 dessa lei. Então, ele fala aqui para a gente, né? Se vocês pagarem pelo menos as despesas essenciais, eu vou dar prosseguimento com a falência.
Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no caput sem a manifestação dos interessados, o administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados um prazo máximo de 30 dias, esses cacarequinhos aí que ele achou, para os bens móveis, 60 dias para os imóveis e apresentará seu relatório nos termos e para os efeitos dispostos nesse artigo. Inciso 3º, proferida a decisão, a falência será encerrada nos autos, encerrada pelo juiz nos autos. Então, gente, eu tenho aqui a possibilidade do juiz encerrar, né, liminarmente uma falência, porque não encontrou absolutamente nenhum patrimônio do devedor para poder fazer minimamente um processo correr e pagar as suas próprias custas, né? Então, é sobre essa situação do artigo 114, e essa não é a única questão das últimas provas da FGV, já teve umas 3 questões desse assunto, né? Aqui foi no caso da AGE de Minas Gerais, Procurador de Estado de Minas Gerais, que ele falava assim: o administrador judicial da massa falida de Guidoval Lassance não encontrou bens para serem arrecadados, tendo informado este fato ao juízo da falência. Considerando a situação exposta, assinale a afirmativa correta. Letra A. O juiz, após manifestação do representante do Ministério Público, fixará por meio de edital o prazo de 15 dias para que os interessados se manifestem sobre a ausência de bens. Aquelas coisinhas FGV, né, gente? De decoreba. O prazo não é de 15 dias, o prazo é de 10 dias, conforme está no caput de 114A. Qualquer credor poderá requerer o prosseguimento da falência desde que pague a quantia necessária às despesas e aos honorários do administrador judicial. Certo? Inciso parágrafo 1º do artigo 114A. Se qualquer credor quiser que dê continuidade, ele vai ter que depositar lá, pelo menos para pagar as despesas e os honorários do administrador para continuar, que serão considerados despesas essenciais da administração da falência e terão prioridade na ordem dos créditos extraconcursais. É isso aí, né? Letra C. O juiz determinará ao administrador judicial a realização de diligências para verificar possível ocultação ou sonegação de bens do falido por meio de terceiros no prazo de 90 dias, dado ciência aos credores da manifestação no prazo de 15 dias. Não existe essa diligência, não, gente. Na verdade, a gente tem a questão do termo legal, em que pode ser, né, procurado aí dentro desse prazo de 90 dias possíveis atos, mas isso independe aqui dessa questão do administrador ter feito essa arrecadação de patrimônio. O juiz, ele vai, né, a determinação do termo legal, ele vai ser investigado, porque aqui ele não achou nada e nem mesmo qualquer situação para que seja investigada uma possível ineficácia. Letra D. O juiz, após a manifestação dos credores e do representante do Ministério Público, encerrará a falência e o falido será reabilitado após o decurso de 5 anos da data do encerramento, desde que requeridas suas obrigações. Aí agora eu vou lá no artigo 158. Eu vou lá no artigo 158, que fala sobre o encerramento das obrigações do falido. Porque a gente tem o encerramento da falência e o encerramento das obrigações do falido. O 158 fala assim: extingue as obrigações do falido. Primeiro, o pagamento de todos os créditos. 2, o pagamento após a realização de todo o ativo de mais de 25% dos créditos quirografados, isso mudou, era 50%. Facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem. E aí agora vem o inciso 3º foi revogado, o inciso 4º foi revogado, e agora eu tenho o inciso 5º. O decurso do prazo de 3 anos contados da decretação da falência, ressalvada a utilização dos bens arrecadados que serão destinados à liquidação para a satisfação dos credores habilitados com pedido de reserva realizada. Aí você deve estar pensando, então seria isso, 3 anos. Pior que não, gente, porque olha só, encerra as obrigações do falido, inciso 6º, o encerramento da falência nos termos do artigo 114A ou 156 dessa lei. Então, quando encerra a falência por falta de patrimônio do 114, encerra também as obrigações do falido e ele já está imediatamente reabilitado. É a regra que eu tenho agora, a partir da 14.112 de 2020, que, na minha visão, é bem esquisita, né? A gente tem aí a reabilitação do falido praticamente de forma imediata. Por fim, letra E. O juiz determinará no prazo de 5 dias a intimação do Ministério Público para tomar conhecimento da ausência de bens arrecadados e investigar a prática de crime ou desvio ou ocultação. Não existe essa previsão aqui no artigo 114A e o Ministério Público, se ele entender a prática de algum ato, ele vai poder atuar em qualquer momento do processo. O Ministério Público, num processo de falência, pessoal, ele atua como fiscal da lei.
e ele poderia atuar aqui como fiscal da lei, independentemente de qualquer coisa, né? Porque ele vai ser informado, né? Então, aqui, ó, se não forem encontrados, o administrador informará imediatamente isso, que, ouvido o representante do Ministério Público, vai fixar o edital. Então, o Ministério Público, ele participa ali, mas ele não vai ser intimado para investigar, ele vai dizer, olha, tem alguma coisa, não tem, vamos investigar, não vamos, isso é independente, tá, desse prazo aqui, então não tem esse prazo para que o administrador faça a investigação e etc. Ele vai ser ouvido, se ele achar que quer caso para investigar, aí vai ser feita uma investigação. Certo? Então, pessoal, essas são as regras mais importantes aí de falência, essas foram as questões que eu achei mais interessante, mais relevante para trazer para vocês, para que a gente pudesse aí estudar essa parte de falência. Ainda temos alguns assuntos, temos título de crédito, temos propriedade industrial, temos contratos empresariais, né? Vamos falar um pouquinho sobre LGPD, porque a FGV está adorando cobrar essa parte dentro do direito empresarial também. Então, ainda temos mais 3 encontros pela frente, tá certo? Por enquanto, eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.